Olá, turminhas, tudo bem? Iniciando mais uns dias de atividades, né? E lembrando a quem não se inscreveu ainda no canal, que se inscreva no canal, dá um likezinho aí pra tia, combinado assim? Bem, gente, eu espero que você já esteja com todo o seu material aí no seu cantinho de estudo para iniciar mais um dia de atividade, certo? Então, assim, peço que, se não der tempo acompanhar no horário da escola, não tem problema. Você tem o dia todo para estar realizando as atividades. O importante é que você acompanhe, tá certo? Realize suas atividades, não deixe de fazer. Coloque no grupo, poste para a gente poder estar acompanhando direitinho, certo? Bem, hoje o componente curricular que eu trago para vocês é ciências. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que nós já vimos em outras séries e vamos rever novamente, que é o ciclo da água. Então eu peço a vocês que acompanhem, certo, o vídeo a seguir, com maiores informações e esclarecimentos sobre esse assunto, tá bom? Então acompanhe o vídeo da explicação. Ciclo da água na natureza. A água circula continuamente na natureza, podendo passar pelos diferentes estados. Líquido, aqui a gente tem uma representação da água no estado líquido. Sólido, como geleiras, como gelo que nós utilizamos em casa. E gasoso, certo? Veja o que acontece. Nós temos aqui o Sol. O Sol, o calor dos raios solares, vai sobre a água que está em oceanos, em açudes, em lagos, lagoas. E o que é que acontece? Devido a esse calor, a água evapora, certo? Vai acontecer o quê? Nós temos aqui a representação como se fosse oceanos, lagos e rios. O calor do Sol faz com que essa água evapore, formando a evaporação. Dessa evaporação vai se transformar em nuvens, que nós chamamos de condensação, certo? Essa passagem da água do estado sólido para o gasoso vai formar condensação, criando o quê? As nuvens. As nuvens, gente, vai acontecer o quê? A chuva, a precipitação. Com as chuvas, vai acontecer o quê? Uma infiltração no solo. A água vai escorrer para o solo, causando a infiltração. Essa infiltração vai ocasionar os lençóis de água, que vai dar origem aos oceanos, lagos e rios. Aqui vocês estão vendo a palavrinha transpiração. Essa transpiração aqui está se referindo às plantas, à vegetação. As folhas das plantas, elas respiram e faz o fenômeno da transpiração, que isso aqui também vai ajudar a ocasionar o quê? As nuvens, certo? Devido ao calor do Sol, a água dos oceanos, mares, rios e lagos passa lentamente do estado gasoso, isto é, evapora-se e vai para a atmosfera. O vapor de água na atmosfera arrefece e condensa-se, isto é, transforma-se em pequenas gotas de água, formando as nuvens. Depois, a água volta novamente à superfície terrestre, sob a forma de precipitação, chuva, neve ou granizo. Uma parte cai diretamente nos oceanos, mares, rios e lagos. Outra escorre à superfície terrestre e outra infiltra-se no solo, formando lençóis de água subterrâneos. A água absorvida pelo solo passa para as plantas, que absorvem pelas raízes. Os animais obtêm a água consumindo as plantas ou bebendo nos rios, riachos e fontes. Pela respiração,
e transpiração dos organismos, a água regressa de novo à atmosfera. Assim, o ciclo repete-se continuamente, mantendo-se mais ou menos constante a quantidade de água no nosso planeta. Existe uma circulação de água da superfície terrestre para a atmosfera e desta para a superfície da Terra. Isto significa que grande parte da água que a Terra perde por evaporação volta à Terra com a chuva, a neve e o granizo. A constante evaporação da água dá início a novos ciclos que renovam o meio ambiente, que renovam o nosso planeta azul, a Terra. E assim tudo recomeça: evaporação, condensação, precipitação, escoamento, infiltração e transpiração. Agora que você assistiu o vídeo, você irá realizar a atividade da página 102. Então, o que é que eu vou pedir a você? Você vai pausar esse vídeo, dá uma pausazinha aí, para a realização da atividade da página 102. Combinado? Vamos ver o que foi que a gente entendeu sobre esta aula. Então, pega aí o teu livro, teu lápis, tua borracha e realiza a atividade. Atividades de Ciências, página 102. Na primeira questão diz assim: monte o esquema da água, completando com o nome do ciclo representado. Aí tem as imagens e vocês irão colocar o nome aí a cada um. Então vamos lá. Primeira imagem que vocês têm aí é uma nuvem, né? Essa nuvem vocês irão chamar de vapor de água. Abaixo dela tem uma nuvem, mas agora está chovendo. Vocês irão chamar essa imagem aí de precipitação. Depois eu tenho a imagem de um sol colocando os raios sobre um lago. Eu vou chamar isso aí de evaporação. E depois eu tenho a imagem dos lençóis freáticos, né, dentro do solo. Eu vou chamar isso aí de quê? Água subterrânea, certo? Na segunda questão já fala assim: complete o texto usando as palavras abaixo. Aí eu tenho um retângulo, as palavras são calor, água, gotas, chuva e ciclo. Vocês irão completar essa frase que aparece aí. Então vamos lá. A frase vai ficar: com o calor, a água evapora, vira gotas e forma nuvens. As gotas se juntam, cai a chuva e tudo recomeça em um novo ciclo. Na terceira questão diz assim: pesquise e depois explique como a infiltração no solo limpa a água da chuva. Bem, nós vamos dar aqui uma sugestão de resposta, porque isso aí é uma resposta pessoal, certo? Então, vocês poderiam colocar: as rochas vão retendo os micro-organismos e as partículas sólidas de lixo contidas na água da chuva, certo? Isso aqui é uma sugestão, combinado? Quarta questão: usando as palavras do quadro abaixo, escreva um pequeno texto explicando como o ciclo da água acontece. Aí eu tenho algumas palavras ali: valor de água, condensa, evaporar, chuva, nuvens, sol, rios, mares e lagos. Bem, eu poderia fazer uma frase que é uma sugestão de resposta. O calor do sol faz evaporar a água dos mares, rios e lagos. O vapor de água se condensa, formando as nuvens. A água volta à superfície do planeta em forma de chuva. Agora que você realizou a atividade, que fizemos a correção para ver se você acertou, né? Eu vou pedir agora a você
que pegue o seu livro na página 103, que eu vou fazer a explicação da atividade de casa. Então, na página 103, diz assim: leia e comente. No ciclo hidráulico, a água vai e volta. Isso aí, gente, é uma resposta pessoal, porque diz assim, leia e comente. Então, você leu essa afirmação aí e vai comentar sobre ela. Sexta questão. Você concorda com a afirmativa abaixo? Justifique sua resposta. A afirmativa é a seguinte: o equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e do seu ciclo. A preservação dos rios, oceanos e mares é por onde tudo tem início. Aí você vai dizer se essa afirmativa é correta ou não e por quê. Se você colocar que é correta, por que ela é correta? Se você colocar que não, essa afirmativa está errada, por que ela está errada, certo? Independente do que você colocar, você tem que justificar. Sétima questão. Marque com X a alternativa correta. O ciclo da água na natureza é formado pelos seguintes elementos. Aí eu tenho a primeira opção: vapor de água, precipitação, transpiração das plantas. Segunda opção: vapor de água, precipitação, transpiração das plantas e infiltração. E a terceira opção: evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. Você vai marcar apenas a correta, certo? Item B. Processo em que as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva. E esse fenômeno aí nós chamamos de precipitação, evaporação ou condensação. Você vai marcar a opção correta. Na página 104, a oitava questão diz assim: leia a informação a seguir. A afirmação é sobre a floresta, a amazônica e os rios voadores, certo? Aí você vai ler a informação que tem nesse quadradinho e tem uma pergunta lá embaixo que diz assim: o que essas massas de ar carregadas de umidades levadas pelo vento influenciam nas demais regiões? Converse com o seu professor e seus colegas e resiste abaixo às conclusões. Você, no caso, vai pesquisar, certo? Você vai entrar na internet, vai pesquisar sobre esse assunto. Realmente ela influencia nas outras regiões? Aí você vai procurar o porquê, tá bom? Página, no caso, 105. Diz assim, nona questão. A propaganda foi elaborada para conscientizar a população da importância de economizar um recurso natural tão importante para os seres vivos. Veja a seguir. Aí você está vendo aí a imagem, né? Que é uma terra seca, né? Cheia de rachaduras e uma gota de água. Aí tem assim: a água, a cada dia que passa, vem desaparecendo. E sabemos que sem ela não há vida. Aí lá embaixo diz assim: agora é com você. Crie uma propaganda de conscientização para o melhor uso da água do planeta. Não se esqueça de escrever um slogan, certo? Então, você que vai criar agora a propaganda. Você vai criar, vai desenhar e vai colocar um slogan. O que é um slogan? É uma frasezinha como tem aí nessa de cima. Você vai criar uma frase, né? Preserve a água, economize água. Não sei o que é que você vai colocar. Você vai criar o seu slogan e o seu desenho, certo? Assim? Então, gente, é isso. Boa atividade. Se você tiver dúvida, reveja o vídeo. Leia o texto no livro de vocês, que é importantíssimo para mais esclarecimentos ainda, tá bom? Então, bons estudos! Olá, turminha!
Dando continuidade à nossa aula, agora eu trago para vocês componente curricular de História. Na aula de ontem, nós falamos sobre o governo geral, né? Nós conhecemos um pouquinho sobre o primeiro governo geral, o segundo governo geral e o terceiro governo geral. O período que durou cada governo e os seus representantes, né? Que eram os representantes de Portugal, né? Que eles determinaram. Então, agora, vocês irão assistir o vídeo da correção da atividade. Então, eu peço a todos que acompanhem. Se você estiver errado, não tem problema. Apaga, coloca o certinho. Se você estiver acertado, coloca o certozinho aí de lápis no seu livro, tá bom? Então, acompanhe a correção. Correção da atividade de História, página 162. Terceira questão. Na terceira questão tem assim: escreva pelo menos 4 funções do governador-geral que você considera importante. Bem, gente, essa questão aí, ela é pessoal, certo? Então, é uma opinião sua, particular. Então, vai ficar como resposta pessoal. Quarta questão, diz assim: escreva os objetivos específicos que esses governos tinham. Bem, eu tenho aí, eles tinham como objetivo enfrentar invasões estrangeiras, e o outro objetivo que eu poderia colocar, fundar vilas para garantir a posse do território a Portugal e controlar os indígenas, fosse pela catequese, aliança ou luta, certo? Isso aqui é uma sugestão, combinado? Quinta questão, escreva os cargos que compunham o governo geral junto com o governador e sua principal função. Então, vocês iriam colocar o cargo e a principal função. Então, eu tenho aí o provedor-mor, que era responsável pelas finanças. Depois eu tenho o ouvidor-mor, que era responsável pela justiça. E depois eu tenho o capitão-mor, responsável pela defesa, especialmente do litoral. E para finalizar nossa aula de hoje eu lanço para vocês um desafio. Vamos trabalhar hoje a tabuada, só que nós vamos trabalhar utilizando aquele aplicativo que a gente sempre pede para vocês usarem, o aplicativo Mestre da Matemática. Qual vai ser o desafio de hoje? Nesse aplicativo, quando você abre ele, aí tem várias opções, adição, subtração, multiplicação, divisão, tem várias opções. Vocês irão lá onde tem memória, tá certo? Aí como é esse jogo, como é esse desafio? Quando você clicar em memória, vai aparecer assim, vou dar um exemplo. 7 mais 5 mais 5. Aí vai aparecer 3 opções embaixo. Aí você vai ter que marcar o resultado correto. Por exemplo, 7 mais 5, quanto é? 12. 12 mais 5, 17. Aí vai aparecer lá o 17, o 20 e o 25. Aí você tem que apertar na resposta correta. É como se fosse um jogo de memória, mas você vai ter que fazer o cálculo mental. Então, eu peço a vocês que realizem essa atividade para trabalhar a tabuada, tá certo? Então, esse vai ser o nosso desafio e a nossa atividade como tabuada. Não deixem de praticar, gente. É muito interessante. Você aprende a matemática brincando, tá certo assim? Então, boa atividade, bons estudos, boa brincadeira e até o nosso próximo encontro. Sintam-se abraçados por mim, tá certo? Tchau!